Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 7º capítulo do livro O Poder da Oração Transformadora, da autora Stoniel Martian. Esse é o último capítulo deste livro que nós vamos seguindo uma sequência de 7 semanas de estudo. Para você que não acompanhou, na playlist tem todos os outros dias, do 1º ao 6º, para que você possa acompanhar também e conosco crescermos juntos na graça e na sabedoria de Cristo. Este capítulo ele tem por título Oração de Bênção. E diz assim: oração de bênção para receber o poder de Deus. O poder de Deus é um presente para nós usarmos, entre outras coisas, para a cura de nossa alma. E qualquer pessoa que queira saúde e restauração emocional deve ter acesso a ele. Deus quer que você conheça a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Efésios capítulo 1, versículo 19. Para que ele o fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Efésios capítulo 3, versículo 16. Se você se sente impotente e fraco diante de uma situação, então agradeça a Deus. Porque, ainda que você seja fraco, ele não é. Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Assim como Jesus foi crucificado na fraqueza e vive em todo o poder agora, o mesmo se aplica a nós. Se nos achegarmos a ele na fraqueza, nossa força vem do Espírito Santo, trabalhando em nós. Jesus disse para seus discípulos: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos capítulo 1, versículo 8. Sempre estamos carentes de um novo fluir do Espírito Santo. Peça por isso todos os dias, todas as manhãs diga: Deus, preciso de um novo fluir do poder do teu Espírito Santo, operando em mim neste dia. Sou fraco, mas tu és todo poderoso. Peço-te que sejas fortes em mim neste dia. Esta é uma oração de bênção cheia de poder. Sempre estamos carentes. Não seja uma vítima das circunstâncias. Não se deixe atormentar. Não fique sentado com os braços cruzados, enquanto a vida, ao que parece, está se despedaçando. Não viva em termos de energia humana. Peça a Deus que o poder dele flua por sua vida e o capacite a se colocar acima de suas limitações. Se você está impressionado com o quanto acha que terá de fazer para chegar à perfeição total, ou se tem dúvidas se pode, de fato, fazer tudo o que é necessário, então precisa se lembrar de que o Espírito Santo cumpre a perfeição em você à medida que você lhe permite. Deixe-o fazer isso. Só é necessário dizer para Deus que você quer que os caminhos dele se tornem seus caminhos. E depois dar um passo de cada vez, conforme cada um deles lhe for revelado. O poder de Deus que opera em e por meio de você abrirá portas nunca imaginadas possíveis. Que proveito tem o poder de Deus se você nunca o recebe e o usa? Diga para Deus que você deseja receber o presente do poder dele e veja como ele o abençoa com esse presente. Sua vida depende disso. Oração de bênção para receber fé. Fé é um músculo espiritual que precisa ser exercitado para impedir a atrofia, capaz de fazer todo o nosso ser espiritual enfraquecer. Primeiro, a fé é uma decisão. Depois, é um exercício de obediência. E então, um dom de Deus à medida que é multiplicada. O primeiro passo é dado quando decidimos receber Jesus como nosso Salvador. Em seguida, sempre que escolhemos confiar no Senhor, edificamos essa fé. No entanto, quando optamos por não confiar nele, a destruímos. A fé é a nossa decisão diária de confiar em Deus. Trata-se de um dom do Senhor. Somos capacitados para crer, contudo, precisamos obedecer, edificando nossa fé.
E como ela é edificada? O primeiro passo é ser totalmente aberto e honesto com relação a qualquer dúvida quanto à capacidade de Deus ou sua fidelidade de suprir todas as nossas necessidades. A dúvida provém de uma mentira do inimigo, que diz que Deus não é todo-poderoso. Se você ouvir essa mentira, confesse-a como pecado. O próximo passo é encher sua mente com a palavra. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ler a palavra em voz alta todos os dias, submetendo-se regularmente ao ensino da Bíblia. Criará confiança. Sua boca e seu coração precisam estar unidos nisso. Oração de bênção para você ser completo. Deus criou o mundo pela sua palavra, chamando a existência. Uma vez que fomos criados à semelhança de Deus e seu Espírito habita em nós, temos o poder de fazer pela nossa palavra que os nossos próprios mundos venham também a existir. Quando falamos de modo negativo sobre nós mesmos ou nossas circunstâncias, acabamos com a possibilidade de as coisas serem de alguma forma diferente. Provérbios 18, versículo 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quando você estiver falando sobre si mesmo, pronuncie palavras de esperança, de saúde, de encorajamento, de vida e de propósito. Elas são verdades de Deus para você. Muitas vezes repetimos o que o diabo nos falou na nossa mente ou que outra pessoa nos disse anos atrás. Você não tem valor ou você nunca será grande coisa. A Bíblia diz: você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Isso inclui as mensagens silenciosas ditas para nós mesmos, bem como a que falamos em voz alta. Quando você estiver falando de si, use palavras de esperança. Use palavras de esperança, saúde e encorajamento. Risque de seu vocabulário as palavras de desesperança, dúvida e negativismo. O que você diz pode não parecer prejudicial, mas afeta seu corpo e sua alma. As palavras promovem saúde e vida, ou doença e morte. Ande em obediência ao Senhor, dizendo apenas aquilo que reflete a perfeição que você deseja. Deus tem tanta coisa para você. Aprenda a orar como Ele quer, para que o Senhor possa inundá-lo de suas bênçãos, além daquilo que você pode imaginar. Neste capítulo 7, a autora, ela frisa muito acerca do poder da palavra. A palavra, ela tem poder. Toda a Bíblia vem falando sobre isso, sobre o poder que a palavra tem. A palavra tem o poder da vida e a palavra tem o poder da morte. A palavra, ela é Deus, ele trouxe o mundo à existência através da palavra. No livro de Gênesis você pode ver lá: e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. Ou seja, Deus, ele falou. Quando ele falou, algo aconteceu. Quando ele proferiu uma palavra, houve luz. Quando ele proferiu uma palavra, houve algo. Algo passou a existir. Então, significa que a palavra, ela tem poder. E não é só a palavra proferida por Deus. A palavra que nós proferimos também tem poder. E não só a palavra que nós proferimos sobre a nossa vida, mas também a palavra que outra pessoa profere sobre a nossa vida. Muitas vezes nós nos apegamos ao que outras pessoas dizem sobre nós com tanta força que aquilo torna-se verdade em nós. Se uma pessoa nos diz: você tá gorda, seu rosto é estranho, seu cabelo é feio, seu cabelo é duro, seu cabelo é muito quebrado, seu cabelo é muito vazio, seu cabelo é muito cheio, você é muito alta, você é muito baixa, você é muito magra, você é muito gorda. Isso, se deixarmos penetrar na nossa mente e começarmos a
ficar maquinando em cima daquela palavra, aquilo torna-se verdade em nós, de forma que nós passamos a duvidar de nós mesmos pelo que outra pessoa proferiu ao nosso respeito. Passamos a acreditar que o que aquela pessoa disse é verdade. De forma que quando nós nos olhamos, dizemos: realmente eu tô gorda, realmente eu tô magra, realmente meu cabelo é feio, realmente eu não sou bonita. Mas antes nós não acreditávamos nisso. Nós passamos a acreditar porque alguém falou. E de tanto alguém falar e da gente dar crédito ao que outra pessoa está falando ao nosso respeito, aquilo acaba tornando-se uma verdade para nós, mesmo que não seja verdade, mesmo que seja uma mentira, aquilo acaba tornando-se verdade para nós. Porque olhamos no espelho, quando algo é proferido acerca do nosso corpo físico, nós podemos olhar no espelho e nos achar bonita. Mas se alguns minutos alguém dizer: não, você não tá bonita, a gente já passa a duvidar que nós não estamos bonita. E se passarmos a acreditar naquilo, nós passamos a nos achar feia. Nós passamos a nos achar estranha. Nós passamos a ver defeitos que antes não víamos, ou que antes não tinham tanta importância. Porque quem não tem defeito? Não existe pessoa perfeita. Seja no físico, seja no emocional, seja no psicológico. Ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos, mas isso não condiz ao nosso corpo, porque no nosso corpo não tem defeito. Nós fomos criados seres perfeitos, porque Deus não cria nada imperfeito. Se somos criaturas de Deus, se fomos criados por Deus, então nós somos perfeitos. Ah, meu olho é grande, mas é perfeito. Ah, minha boca é grande, mas é perfeita. Ah, minha orelha é grande, mas é perfeita. Porque não existe o perfeito. Existe a realidade de cada um. Se um nasceu com a orelha um pouco maior do que a do outro, não significa que quem tem a orelha maior é feio e quem tem a orelha menor é bonito. Ou quem tem a orelha menor é perfeito e quem tem a orelha maior é imperfeito. Não, porque não tem padrão. Deus, ele não criou um ser e ele disse: você vai ser o ser padrão, você vai ser o ser perfeito. Todos que vier tem que ser comparado a você. E a partir daí vai ter o feio e o bonito. Não. Deus, ele criou. E tudo que Deus fez foi perfeito. Independente de como seja. Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é rosa, se é azul. Se o cabelo é para baixo, se o cabelo é para cima, se o cabelo é vermelho, se o cabelo é loiro, se o cabelo é rosa. Não interessa. Deus, ele criou, ele fez criaturas perfeitas. A pior coisa que o ser humano pode fazer é a comparação. Não existe comparação. Não tem o porquê ter comparação. Nada na nossa vida tem o porquê ser comparado à vida de outra pessoa. Porque não existe um padrão. Não existe um padrão de beleza. O padrão de beleza que a mídia ela impõe sobre a mulher, sobre o homem, é um padrão mentiroso. É um padrão criado para vender cosmético, para vender revista, para vender uma saúde falsa. É um padrão mentiroso. Porque esse padrão, ele não existe. Deus, ele não criou padrão. Deus, ele não criou padrão de corpo perfeito. Ele não criou padrão de personalidade perfeita. Ele não criou padrão de beleza perfeita. Ele não criou padrão de emocional perfeito. Ele não criou padrão de psicológico perfeito. Ele criou cada ser. Quando Jesus, ele veio à Terra, ele veio em corpo humano, com defeitos. Ou melhor, veio da forma que tinha que ter vindo. Do jeito que tinha que ter vindo. O padrão que nós temos que seguir é o padrão de Cristo. E aí vai, não é beleza, não é físico, não, é o padrão de alma. É o padrão de espírito. Então nós temos que parar de nos comparar.
de proferir palavras negativas sobre nós e sobre outra pessoa, porque entendemos que a minha boca ela tem poder. Então, se a minha boca ela tem poder, eu tenho que proferir vida. Eu tenho que proferir vida sobre mim e sobre a outra. Ah, mas se eu não consigo fazer algo, eu vou ficar dizendo que eu consigo, eu vou estar mentindo. Não, você não vai estar mentindo. Você vai estar proferindo a verdade de Deus sobre algo que você ainda não consegue fazer. Mas que ao proferir aquela verdade, você começa a acreditar que você pode fazer e você passa a fazer. É isso que nós temos que mudar em nós. Esse é o pensamento que nós temos que mudar. O pensamento de quando eu vejo algo e que eu não consigo fazer, não chegar a dizer, ah, sabia que eu não conseguia. Ah, mas eu sou tão burra. Ah, mas eu sou tão fraca. Ah, mas eu sou tão... Não. Eu sou inteligente. Eu tenho a mente de Cristo. Eu consigo sim, porque Deus diz que eu sou mais que vencedora. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou tentar de novo. Se eu não conseguir amanhã, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar até conseguir, porque Deus disse que eu consigo. Então eu vou conseguir. É claro que nós temos as nossas limitações. Essas limitações, ela vem condizente ao corpo humano, à vida física. Então nós temos limitações, mas não significa que nós temos que viver preso dentro das nossas limitações, porque as limitações elas existem, mas nós podemos romper com essas limitações e ir além. Deus ele não nos criou para viver dentro das nossas limitações. Deus ele nos criou e ele nos dá a fé, ele nos ensina a ter fé. E com a fé nós podemos ir além das nossas limitações. Nós podemos ir além do que achamos que iríamos. Aprenda a proferir palavras de bênçãos. Palavras de saúde, palavra de vida, palavra de renovação. E não palavras de morte, de derrota, de inferioridade, de negativismo. Quando vier uma palavra de negativismo que você falar, na mesma da hora repreenda e lance a palavra de vida. Aprenda. Use isso como um exercício. Todo esse livro, ele vem como um exercício, porque cada capítulo dele vem falando sobre um tipo de oração e o porquê essa oração é feita, por que nós fazemos, por qual benefício nós temos ao fazer essa oração. Esse foi o objetivo desse devocional, nos ensinar o porquê das 7 orações, o porquê nós fazemos essa oração, qual benefício nós temos com essas orações. E esse capítulo 7, que é o capítulo que vem fechando o livro, que é o capítulo da oração da bênção. É aquele capítulo de oração quando você profetiza. Você profetiza. Como Deus, ele levou Ezequiel, o Espírito do Senhor levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Quando chegou lá, ele perguntou a Ezequiel, o que vês? Ezequiel falou, um vale de ossos secos. Aí Deus pergunta, eles podem reviver? E Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. Mas Deus, ele diz a Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Profetiza a vida. Profetiza. E quando Ezequiel foi profetizando, os ossos começaram a ter vida. Será que a gente consegue entender a dimensão do poder que a palavra tem? Ezequiel, ele viu o vale de ossos secos. Ele estava no meio de um vale de ossos secos. Ele poderia dizer, não, isso aí não tem vida, tá tudo morto, tá tudo acabado, não tem carne, não tem nada, é osso seco, osso seco. O que tem vida no osso seco? Não tem vida. Mas não. Deus disse a ele, profetize, profetize vida, profetize. E Ezequiel profetizou, e quando Ezequiel profetizou vida, os ossos começaram a se juntar, a ter nervo, a ter carne, a ter músculo, e tornou-se um exército. Então, quando Ezequiel ele olhou para o vale de ossos secos, e segundo a palavra, e sob a palavra do Senhor, ele profetizou vida, o vale
não virou mais um vale de ossos secos, tornou-se um vale de vida. E isso acontece em nossas vidas, não só na nossa vida física, emocional, psicológica, espiritual, mas também nossa vida financeira, familiar, na nossa casa, na nossa igreja. Profetize. Se ao seu redor está um vale de ossos secos, profetize vida. Profetize palavras de bênçãos. Faça oração de bênçãos. Faça oração de promessas. E creia que você verá o vale de ossos secos ter vida. Porque você está profetizando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há dúvida nem sombra de variações. Então, se você profetiza vida sobre algo, esse algo tem que ter vida. Esse algo irá gerar vida. Se você está profetizando debaixo da palavra de Deus, o que você está profetizando vai gerar vida, vai gerar saúde, vai gerar bênção. Então, diante do que você estiver, seja pessoa, seja situação, seja emoção, do que seja, se não está certo, se não está bem, se está morto, se está doente, se não está como tem que estar, profetize. Profetize bênçãos, profetize vida, profetize renovação, profetize promessas de Deus. Para que debaixo de tudo que você vai profetizar, Deus, ele cumpra a vontade dele. E dentro do cumprir da vontade dele, tudo que você está profetizando irá gerar vida. Amém? Até o próximo devocional.